Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui em mais um Boletim da Fé e queremos compartilhar com você a respeito de confissão de fé. Então eu quero te inspirar a voltar a falar. Volte a falar. A gente vai orar. Enquanto a gente ora, eu queria que você desse o like nesse vídeo, você compartilhasse com teus amigos, teus familiares e que essa palavra possa abençoar essas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, te engrandecemos, Pai. Somos tão gratos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigada, Senhor, pela morada do teu Espírito em nós. Obrigada, Senhor, pelo nome de Jesus que está acima de todo nome. Como somos gratos a você, Senhor. Muito obrigada por favor do Senhor sobre nossas vidas. Obrigada pela tua mão graciosa sobre nós, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus, nós declaramos essa palavra frutificando em cada coração, Pai, que está recebendo nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e declaramos, Senhor, um dia próspero, um dia produtivo, um dia abençoado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu quero compartilhar com você sobre confessar a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você a respeito do ouvir, crer, receber, né, e falar. Você precisa falar. Por muitas vezes eu sei que a gente começa falando, mas às vezes a gente para de falar. Eu quero inspirar você hoje a voltar a falar. Volte a falar, porque a fé do tipo de Deus é aquela que crê e aquela que fala. Amém? Então eu queria compartilhar com você um texto da palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 1, vai dizer: apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela não nos desviemos. Hebreus capítulo 4, verso 14, vai dizer: conservemos firmes a nossa confissão. Né? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. No verso 6, ainda Hebreus 11 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Em Romanos 12, capítulo 12, verso 3, vai dizer que Deus repartiu uma medida de fé, né? Segundo a medida de fé que Deus repartiu ou distribuiu a cada um de nós. Né? Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, cada vez mais que a gente ouve dessa palavra, a gente é alimentado o nosso espírito com fé, vai sair da nossa boca, porque a boca fala do que está no nosso coração, não. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, se o teu coração, se o teu espírito está alimentado, cheio da palavra, cheio de fé, vai sair pela tua boca. A palavra de Deus no livro de Gênesis diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Né? Então Deus, ele falou para que pudesse ver. Então nós precisamos falar. E falar o quê? Esta palavra. Precisamos falar a palavra de Deus para que ela funcione nas nossas vidas. Por muitas vezes a gente está dizendo que está crendo, mas não está falando. Se você não está falando, meu irmão, é porque você não está crendo na medida que é para você crer. Se você não está falando, é porque você está achando que está crendo, mas você ainda não está crendo. Porque a Bíblia diz que este é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Você precisa falar, você precisa confessar essa palavra. E o que quer dizer confessar? Confessar quer dizer falar a mesma coisa. Quer dizer concordar com. Quer dizer declarar, quer dizer resultado de convicção interior. Você está tão convicto, mas tão convicto por dentro, que ainda que do lado de fora esteja tudo dizendo ao contrário daquilo que você está crendo, a palavra é a verdade. Você está tão convicta com a palavra, você está tão convicto que a palavra é a verdade, que sai pela tua boca, não a circunstância, mas a fé que está dentro de você, a fé que Deus já repartiu, que Deus já distribuiu para cada um de nós. Você não pode dizer: eu não tenho fé, porque Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Então você precisa pegar esta fé, esta convicção interior e declarar e falar. Até quando, Thalita? Até que
até que aconteça, até que se manifeste no reino natural. Porque a convicção que você tem por dentro é muito maior do que aquilo que está por fora. Amém? Então, nós precisamos confessar a confissão da nossa fé na palavra de Deus. Então, sem fé, não há confissão. Se você não está falando, você não está crendo. Você precisa falar, você precisa crer e você precisa falar. Você ouve, você recebe, né? Mas você também fala, você também confessa essa palavra. Alguns textos da Bíblia que nós vamos ler aqui para você. Ainda, Gálatas 2, verso 20, vai dizer que o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus também, capítulo 2, verso 4, também vai nos dizer que o justo vive pela fé. Assim como Hebreus, capítulo 10, verso 28, vai mais uma vez nos dizer que o justo vive pela fé. Então, fé é um estilo de vida. Então, se fé é um estilo de vida, a tua confissão precisa também ser um estilo de vida. Você precisa falar todos os dias da tua vida. Você precisa confessar a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Confessa essa palavra, porque você está crendo, porque você está tão convicto que você fala essa palavra, que você declara a palavra de Deus. Não usa a tua boca para murmurar, mas usa a tua boca para declarar essa palavra que funciona, essa palavra que é a verdade. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Essa palavra é verdadeira e essa palavra é para hoje. Porque fé também é para hoje. Fé é a convicção. Fé é agora. Então, fé é hoje, querido. Fé é agora. Você pode exercer a tua fé, mas você também precisa confessar essa palavra. Você precisa declarar ela. Então, você tem fé, mas você precisa saber como liberar essa fé. Por muitas vezes, a gente não está usufruindo daquilo que uma vida de fé faz na nossa vida, porque nós não sabemos o quanto de fé já está depositado dentro de nós. O pastor Humberto, ele costuma dar um exemplo, que eu gosto muito desse exemplo. Se você tem, né, na sua carteira, ou melhor, se você tem no bolso da sua calça R$100, mas você não sabe que tem, a tua calça está lá para lavar, você não sabe que tem esses R$100, mas os R$100 está lá na tua calça, ele é seu, mas você não sabe que tem. Muitas vezes, por não saber que tem esses R$100, às vezes você deixa de usufruir dele, deixa de pagar de uma conta, deixa de usar para uma alimentação, porque você não sabe que tem aqueles R$100, mas você tem aqueles R$100, né? Aqueles R$100 está lá na tua calça, mas você não sabe que tem, mas é seu. É seu. Então, quando você não sabe o que você tem, você não desfruta daquilo que você tem. Então, primeiro você precisa saber o que você tem para poder desfrutar daquilo que tem. Então, eu quero te dizer nesse dia, você tem a fé de Deus em você, porque Ele repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Nunca diga, eu não tenho fé. Você tem fé. Agora você precisa exercitar a tua fé a cada dia. Como? Ouvindo, para que essa fé cada vez mais venha amadurecer dentro de você e você possa tão somente usufruir dela. Mas você escuta e você também declara. Você escuta, você se alimenta, você se enche ao ponto de sair pela tua boca. Você precisa declarar. Então você tem fé. Você tem a fé do tipo de Deus. Eu quero te dizer outra coisa que você também tem. Aleluia. Você tem Deus como teu Pai. Ele é o teu Pai. Você é filho de Deus. Você pode usufruir das coisas, né, que Deus já deu para você. Né? Deus, ele já nos deu por herança. Você tem cura divina, você tem saúde divina sobre o teu corpo, né? Você tem a morada do Espírito dentro de você. Ou seja, você tem todas as coisas em Deus e você precisa usufruir dela sabendo que você a tem. Quando você não sabe o que tem, você não pode desfrutar do que você tem. Então eu queria ler mais um texto aqui na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 5, verso 25, a gente vai ler até o 29. Aleluia. Aleluia. Quando você tem algo, mesmo não sabendo que tem, você o tem.
mas você não desfruta porque não sabe que tem. Amém? E quando você sabe que tem, você pode desfrutar daquilo que você tem. Então, Marcos capítulo 5, verso 25 ao 29, vai dizer assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Verso 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Verso 28, porque essa mulher dizia, o que é que ela dizia? Se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. No verso 27, ela diz, tendo ouvido. Essa passagem diz que a mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. Mas quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ou seja, quando ela ouviu falar da palavra, porque Jesus é a palavra. Então, quando nós ouvimos falar desta palavra, quando nós escutamos essa palavra, quando nós meditamos nessa palavra, fé é gerada dentro de nós. Então, por ela ouvir falar de Jesus, por ela ouvir falar da palavra, ela teve uma ação. E qual foi essa ação? A primeira ação que ela teve, porque dizia. Primeiro ela tocou as vestes, mas porque dizia, ou seja, antes dela tocar, ela dizia, ela tocou porque dizia, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ou seja, essa mulher falou aquilo que estava cheio o seu coração, por ouvir falar da palavra, fé foi gerada dentro dela e ela dizia, ou seja, ela falava, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. E a Bíblia diz que logo se lhe estancou a hemorragia. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade e ela funciona, querido, porque existia uma multidão, existia várias pessoas tocando Jesus, tocando o Mestre, mas porque ela creu e porque ela disse, porque ela dizia, ela foi curada. Porque fé, ela vai funcionar quando você exercitar ela. E você precisa exercitar fé falando fé. Fale fé, fale a palavra. Aleluia! Se você ouve certo, mas está falando errado, você não terá aquilo que Deus já tem preparado para você. Você precisa falar certo. Você precisa ouvir certo e você precisa falar certo. E como é que eu falo certo? Quando eu falo a palavra, quando eu declaro a palavra, quando eu declaro aquilo que Deus já falou para mim, quando eu declaro a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Fé, queridos, a fé tem uma voz. Você precisa falar. A fé do tipo de Deus é a fé que fala. Fale certo, fale a palavra. Aleluia. Aquilo que estiver cheio do teu coração vai sair pela tua boca. Se você estiver alimentado por essa palavra, você vai falar desta palavra. Você vai falar fé. Você não vai falar incredulidades. Você não vai falar murmurações. Mas você vai declarar essa palavra que funciona na minha e na sua vida. Amém? Aleluia. Quando é que eu sei que eu estou em fé? Quando eu não desisto. Porque fé nunca desiste. Não desista. Persevera. Continua falando. Volta a falar. Se você está vendo que faz tempo que você não fala, volte a falar. Não desista. Persevera na tua confissão. Porque fé funciona e vai funcionar na tua vida. Porque Deus é o Deus dessa palavra e Ele vela. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias que Ele vela pela sua palavra para se cumprir. Então, tudo aquilo que Deus já te prometeu irá se cumprir, mas você precisa permanecer em fé. Você precisa permanecer falando. Volte a falar neste dia. Volte a declarar. Volte às tuas confissões, porque elas funcionarão na tua vida. Marcos capítulo 11. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11,
no verso 22. Aleluia. Marcos capítulo 11, verso 22 ao 24, nós vamos ler. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, né? E esse fé em Deus aqui tende a fé do tipo de Deus, o qual nós já falamos. Que fé é essa? A fé que fala. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o quê? O que diz. Mas crê que se fará o que diz. Assim será com ele. Assim será com ele. Mas crê que se fará o que diz. Assim será com ele. Porque se alguém disser. E quem é esse alguém? É só os pastores? Não. É aquele que crê e não duvidar no seu coração. Se você crê e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Você precisa falar, porque fé já está dentro de você. Fé já está dentro de você. Aquilo que a gente confessa, aquilo que a gente fala, alimenta o nosso espírito. Você precisa alimentar o teu espírito falando. E falando o quê? A palavra de Deus. Fale a palavra, permaneça firme. Não desista das tuas confissões. Não desista das tuas confissões. Romanos capítulo 4, verso 17, diz que a fé traz à existência coisas que não existem como se já existissem. Você precisa falar. Traga à existência as coisas que não existem como se já existisse. Como eu trago à existência? Falando. Falando aquilo que você está crendo no teu coração. E eu quero declarar, né, algumas confissões de fé aqui para você neste dia. Aleluia! Fale para a sua montanha. Porque nós precisamos a cada dia nos fundamentar em quem nós somos em Cristo, no que nós temos em Cristo e no que nós podemos em Cristo. E o que é que nós somos em Cristo? O que você é em Cristo? Eu vou te dizer algumas coisas que você é em Cristo. Você é filho, você é uma nova criatura, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, você é rei e sacerdote, você é geração eleita, você é propriedade exclusiva, propriedade peculiar de Deus. Você é justiça de Deus em Cristo. Você é cabeça e não cauda. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é livre da doença, da miséria e de toda a maldição. Você é livre da condenação do pecado. Você é curado. Você é curado pelas pisaduras de Cristo. Você é guardado pelos anjos do Senhor. Aleluia, recebe essa palavra. Aproveita, anota e confessa essa palavra todos os dias da tua vida. Aleluia, fundamente no que você tem em Cristo. O que é que eu tenho em Cristo? Você tem autoridade sobre o reino das trevas. Você tem um perdão dos pecados, a redenção. Você tem saúde de Cristo, a saúde divina operando no seu corpo. Você tem todas as suas necessidades supridas, segundo as riquezas dele em glória. Você tem a proteção dos anjos e mal nenhum te sucederá. Você tem a alegria do Senhor, que é a tua força. Você tem a paz que excede todo entendimento. Você tem a vida eterna, você tem a fé de Deus, você tem a orientação de Deus, você tem a ajuda do Espírito Santo, você tem a lei do Espírito e de vida operando no seu corpo, você tem a graça de Deus, a habilidade de Deus para produzir resultados favoráveis, você tem o amor de Deus derramado no teu coração, você tem a palavra de Deus que ilumina o caminho que deve andar. Você tem vitória em Cristo, você tem unção para prosperar, ser bem-sucedido, com ou sem dinheiro. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Obrigada, Senhor. Fundamente-se no que você pode em Cristo. E o que é que eu posso em Cristo? Você pode reinar em vida através de Cristo. Você pode ficar cheio do Espírito Santo.
Você pode desfrutar da presença de Deus. Você pode amar e perdoar. Você pode ter a sabedoria de Deus. Você pode dar frutos. Você pode multiplicar. Você pode viver em paz e com saúde. Você pode ligar e desligar coisas no céu. Você pode vencer a tribulação. Você pode vencer a tentação. Você pode andar na orientação do Espírito Santo. Você pode viver dias de céu aqui na terra. Você pode adorar a Deus com a inspiração do Espírito Santo. Você pode cantar, pular, dançar e correr. Aleluia! Você pode cantar, pular, dançar e correr. Se fundamenta naquilo que você é, que você tem e o que você pode em Cristo. E fé vai começar a te inspirar para gerar dentro de você cada vez mais fé, para que você possa falar, para que você possa transbordar dessa palavra e viver essa fé como estilo de vida. Quando você tem a condição, a manifestação da provisão virá. Quando você tem a condição, e você já tem a condição, você é filho, você é herdeiro de Deus, aleluia, você está em Cristo, você está nele, aleluia, todas as condições, você tem a condição favorável para a manifestação da provisão vir para a tua vida. Aleluia. Mas o que você anda falando? O que você anda falando nesse dia? Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz: morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aleluia. Fale a palavra, fale a palavra. Aleluia. Fala essa palavra todos os dias da tua vida. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, nós já citamos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso falamos. Aleluia. Se Deus falou para ver, por que você acha que você não precisa falar? Aleluia, você tem a fé do tipo de Deus, você tem a fé que fala. Se você está crendo, fale, porque você irá ver a manifestação da tua fé. Aleluia. Pode vir os ventos contrários, né? Pode vir a adversidade, mas a tua língua, ela tem poder. As tuas palavras têm poder. Segundo a palavra, morte e vida estão no poder da língua. Sabe, lá em Tiago, capítulo 3, verso 4, para finalizar, nós vamos ler Tiago, capítulo 3, verso 4. Aleluia. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Não importa os ventos contrários, não importa as adversidades. O que importa é o que você está falando. O que importa é o que está saindo da tua boca, porque o que está saindo da tua boca vai te dar a direção para a tua vida. Então, se você está falando fé, não importa os ventos, não importa as adversidades, não importa o quão grande, o quão maior seja a tempestade na tua vida, mas a Bíblia diz que a tua língua, ela tem poder. As palavras que saem da tua boca têm poder. Você pode falar e você pode atravessar essas tempestades. Você pode atravessar esses ventos contrários. Você pode atravessar essas adversidades. Por quê? Porque você está cheio de fé. E a tua fé vai trazer palavras de fé. Vai sair palavras de fé da tua boca. Para que você possa passar por tudo isso. Então, eu quero te dizer, querido, não dá crédito às circunstâncias, mas dá crédito à palavra de Deus. E como é que eu dou crédito à palavra de Deus? Crendo e falando a palavra de Deus, manifestando o sobrenatural na minha e na sua vida. Então, permaneça em fé, permaneça falando. Aleluia, você precisa ouvir, receber, crer, falar e agir. Fala essa palavra, porque fé fala, fé funciona e ela funcionará na tua vida. Que Deus te abençoe.